Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre um problema grave e que tem atingido diretamente a saúde pública brasileira, a falta de vacinação. Por que será que em meio a tanta informação, há muita também desinformação e falta de participação dos pais em imunizar os seus filhos? Quais são as consequências disso para a vida como um todo? Bom, tudo sobre esse assunto você confere a partir de agora, aqui no Observações. O Brasil vive uma situação complicada. Doenças que antes estavam erradicadas voltam a todo momento, principalmente por falta de vacinação. Bom, e por que será que em tempos de tanta informação, os pais estão tão desconfiados das vacinas? Porque em tempos aí de salvar vidas, muitos preferem arriscar a vida de seus filhos. Bom, e para falar sobre esse assunto que é muito urgente, principalmente porque nós estamos vivendo aqui na nossa região uma situação grave. Nós vimos recentemente, na semana passada, Nova Serrana decretar emergência por conta dos vírus respiratórios, tanto o sincicial quanto também a influenza A. Bom, isso mostra que a rede de saúde começa a entrar em colapso e medidas precisam ser tomadas, e uma delas é a conscientização. Bom, e para conscientizar você que está em casa sobre a importância da vacinação, mas sobretudo também a importância de você estar em dia com seu cartão de vacinas, eu recebo aqui hoje a doutora Bárbara Mota, ela que é médica pediatra e também responsável pela clínica de vacinas Saúde Livre aqui de Itaúna. Bom, Bárbara, obrigado pela sua presença aqui no Observações, sobretudo para a gente falar de uma situação tão complexa como a gente está vivendo. E antes da gente começar a falar sobre a importância das vacinas e tudo mais, porque vai ser pauta aqui do nosso programa, eu queria que você comentasse para a gente o seguinte: hoje, né, no seu consultório aqui em Itaúna, também em Carmo do Cajuru, onde você atende, em outras cidades também, como que tem sido o cenário aí dessas doenças respiratórias? Por que as crianças hoje em dia estão tão suscetíveis a pegarem esse tipo de vírus? Então, Henrique, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas estão vacinando cada vez menos. A informação quanto à importância das vacinas tem sido divulgada cada vez mais. Mas junto com essa informação, vem também muito fake news, muitas notícias erradas, que tem deixado os pais apreensivos contra fazerem a vacinação. Então, cada vez mais, as vacinas estão ficando para trás. Então, os pais se preocupam aí em dar medicamento que não precisa, em comprar roupa, fazer looks para as crianças, mas não estão se preocupando com a prevenção na saúde, que hoje é o nosso foco na pediatria. Prevenir doenças. E quais são os passos principais nessa prevenção? Vacinação, alimentação saudável e uma rotina adequada. Esse é o tripé da saúde da criança. E é o que hoje em dia a gente vê que tem mais deixado para lá. Os pais têm deixado para lá. Tanto a vacina, quanto a alimentação saudável e quanto a rotina. Rotina é muito importante para a criança, não tem um que seja mais importante que o outro. Os três andam juntos, caminham juntos. E é isso que tem acontecido. Os pais hoje em dia não estão ligando para essas três bases e tem sido cada vez mais difícil esses episódios de epidemia, tanto de doenças respiratórias, quanto na época do calor, as doenças virais, arboviroses, todos não têm sido fáceis de prevenir. Agora, Bárbara, vale ressaltar também o seguinte: o que mudou? Né? A gente vê que antigamente nossos pais, a primeira preocupação que era pegar a gente pelo braço, levar até no posto de saúde mais perto de casa e completar o esquema vacinal ali. Hoje, praticamente, a prefeitura tem que gastar horrores com campanhas de publicidade para conscientizar a população. Gasta também com os estoques que estão nos postos de saúde e nos hospitais. E, ao mesmo tempo, também a população não vai se vacinar. Então, o que mudou nesse meio tempo? O que acontece? As gerações, nós vivemos aí muitas gerações que, graças a Deus, estão livres de muitas doenças infecciosas. Por quê? Por causa das vacinas. Uhum. Então, nós estamos aí com um sucesso de vacina há uns anos e, graças a Deus, poliomielite, sarampo, são doenças que não existem mais. Mas por quê? Não porque elas deixaram de ser perigosas, mas é porque a cobertura vacinal estava grande, então estava mantendo sem essas doenças. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos vendo voltando essas doenças porque as pessoas não estão vacinando, porque eles ficam com medo da vacina, eles ficam com medo de prevenir e aí
preferem ou acham que a doença sumiu naturalmente, que não foi uma vacina de fato que fez isso, e foi. Existem estudos que comprovam isso. Então, os pais ficam receosos, não fazem a vacina porque acham que não existem mais as doenças, e a cobertura vacinal cai e aí aumenta de novo a resistência desses vírus. Mas hoje em dia, o foco da saúde, eu acho que o problema maior que nós temos na saúde na infância é obesidade e falta de rotina. Então, são crianças que estão cada vez mais sem rotina, sem uma rotina adequada, sem exercícios físicos, sem contato com a natureza, só na tela, excesso de tela o tempo todo, excesso de exercícios e atividades que não sejam ao ar livre, excesso de tela e falta de contato com os pais. E isso prejudica muito a saúde, que antigamente não existia, né? Antigamente a gente tinha brincadeiras na rua, brincadeiras com outras crianças. Hoje em dia as crianças querem ficar dentro do quarto, jogando no computador, jogando no videogame, jogando no celular. E isso faz parte da saúde. E isso é a mudança principal que nós vemos aqui na pediatria. Então, como as doenças, hoje em dia, o foco das doenças infecciosas por causa da cobertura vacinal está baixo, graças a Deus ainda estamos com algumas doenças que ainda não voltou como era antigamente, por isso que o povo tinha mais medo, fazia as vacinas. Então, hoje em dia a gente não está tendo tantas doenças infecciosas, mas nós estamos tendo o quê? Muitas doenças mentais em crianças, obesidade, síndrome metabólica, por causa dessa falta de rotina, essa falta de atividades do dia a dia para as crianças. E esse é um problema alarmante. E essa questão da falta de rotina está ligada diretamente à questão da baixa imunidade, né? Porque se a criança também não é exposta à terra, a brincar ali, entrar em contato também com outras crianças, né? Acaba que a imunidade dela vai cair e ela não vai ter resistência também para combater as doenças, né? A base da imunidade, o que é? Eu vou repetir, é vacinação, rotina. Essa rotina inclui sono, inclui contato com a natureza, inclui contato com os pais ter tempo com os filhos, não é passar o dia inteiro brincando, não é isso, mas que seja uma hora. Eu vejo muito no consultório, infelizmente, que a gente vai olhar e quanto tempo que você passa com seu filho, quanto tempo que você brinca com ele, o que você faz com ele no seu dia a dia, porque o menino tem, às vezes, inglês, o menino tem futebol, o menino tem não sei o quê, que são atividades boas, que são importantes, mas e o pai? O que o pai e a mãe estão presentes na vida do filho, que também é muito importante para a rotina. Então, não é só colocar o menino para fazer exercícios, terceirizar isso aí, então, contato com os pais, com a natureza, e alimentação, outra coisa que é um problema muito grave hoje em dia. Antigamente nós não tínhamos tanta oportunidade de comer ultraprocessados, coisas com tanto conservante. Hoje em dia isso aí é natural, as crianças comem muito mais coisas processadas com conservantes do que coisa natural. Até no passado os processados eram menos processados do que hoje, né? Também. Era bem menos conservante, era bem menos disponível também, a disponibilidade. Hoje em dia é muito mais fácil, até economicamente falando, tem gente que é muito mais fácil, muito mais barato você comprar coisa que não seja saudável. Então tem esse problema social também, que está incluso e que tem gerado essas novas doenças na infância. Doenças mentais, síndrome metabólica, cada vez mais eu vejo diabetes em crianças, sabe? Que é um problema grave, que é para o resto da vida. Então, eu acho que isso é a principal mudança, é a falta de organização da rotina, a falta de organização dos alimentos, a falta de controle com as crianças. As crianças têm sido deixadas, assim, sem limites mesmo nessas questões. Agora, em relação a isso, a gente também tem que chamar a atenção para alguns comportamentos que hoje estão deixando a desejar por parte dos pais, né? A questão da falta de limites, por exemplo, deixa a criança comer a qualquer hora, ao mesmo tempo também passar horas e horas na frente do computador, ou então do tablet, né, ou do celular, ou da televisão ali que seja, e ao mesmo tempo também não coloca a criança também exposta a uma alimentação saudável. Então é toda uma conjunção de fatores, né? Exatamente. A criança, ela às vezes está comendo ali em frente à televisão, ao tablet, ao telefone, ela nem percebe que ela está comendo, ela nem tem noção do paladar, ela não cria aquele prazer em comer, em estar saudável. Aquela memória afetiva, né? Não, ela nem sabe o que ela está comendo, ela está comendo ali na frente, não tem aquela saciedade, porque está focada no que está passando, não está nem prestando atenção. Então a criança está comendo ali toda desregrada, não tem horário para comer, que é uma coisa que é errado, menino tem que ter horário. Então assim, mas ele não quis. Beleza, a gente não tem que forçar o menino a comer muito, mas a gente tem que deixar ele comer, nem que seja um pouco, apresentar para eles opções saudáveis, não é? Mas
Eu vejo muito no consultório, é assim, mas ele não come. Aí na hora que a gente vai investigar, tá, mas ele não come nada? Não. Ele gosta de comer chips, ele gosta de comer miojo, ele gosta de comer coisas que não são, com paladar bom, mas que não são saudáveis. Mas é claro, a criança não tem essa responsabilidade de escolher o saudável até certa idade. Depois a gente tem que orientar. Mas se o pai não for exemplo, é a mãe, se eles não ensinarem, se eles não insistirem, se eles não... Exemplo é uma coisa muito importante também, Henrique, porque assim, eu quero que ele coma saudável, mas você come? Não, eu não gosto de nenhuma verdura. Como que seu filho vai comer? Seu filho não come verdura? É claro que ele vai comer. Se meu pai e minha mãe não comem arroz, feijão, carne, verdura, por que que eu vou comer? Então, assim, exemplo, sentar na mesa com a criança para comer, isso tem sido cada vez mais difícil. Antigamente era tão comum, né? A gente tinha horário da janta, que seja de todo mundo, mas o almoço, pelo menos a maioria das pessoas estavam ali. Hoje em dia, não. Vai comer, vai só tomar um lanche. Não, ele tá jogando, agora é hora dele assistir. A gente janta e depois ele vê o que ele come. Então, assim, essas rotinas e essas coisas de antigamente fazem muita falta e muita diferença na vida das crianças. E Bárbara, eu vou te perguntar como médica, mas também como mãe de 2, né, que você já tem. Explica pra gente o seguinte, quais comportamentos da família ou das famílias, né, que vão no seu consultório, também lá na clínica, mais preocupam hoje a classe médica? A falta de limites, sem sombra de dúvidas. Na alimentação, na rotina, os pais não tem mais paciência, não tem mais disciplina para ficar ensinando a criança, para ficar fazendo eles aprenderem, porque não é fácil. Eu tenho 2, eu sei que não é. Eu tenho um menino e uma menina. O meu menino sempre foi mais tranquilo, mas a minha menina é um desafio diário para fazer ela comer. Então, assim, nós está com 2 anos, tem 2 anos que eu luto, e é assim, todo dia. Claro que tem dia que você está mais cansado, mas a maioria dos dias a gente tem que insistir, a gente tem que mostrar. É uma batalha que tem que ser comprada. A alimentação, vacina, é uma coisa que é dolorida na hora, a gente fica com dó das crianças. Inclusive, a gente tem técnicas na saúde livre para amenizar essa dor, que a gente pode fazer tremor, que é tátil, gelinho, que é a temperatura, para mudar a temperatura, para mudar o foco da criança, para não ser tão traumático. Mas não tem como, a vacina precisa ser feita, vai doer um pouquinho. É uma coisa que eu vou fazer para prejudicar? Não, é uma coisa que vai melhorar. Então, tem como discutir, tem como, você quer tomar vacina? Ele não gosta de tomar vacina. Não tem jeito, Henrique. Precisa ser feita, precisa tomar. Por quê? Porque eu quero que ele sente dor? Não, porque eu quero proteger ele. Quero pensar lá no futuro. Na nossa vida, né? Exatamente. A gente tem hora que faz coisas que não quer, que não gosta. Exatamente, a vida é assim. Então, assim, eu sou uma criança de 3 anos. O que eu vou querer comer? Um doce ou um prato de arroz, feijão, carne e verdura? O que eu gosto mais? Do doce. Mas a mãe pode deixar a criança comer doce todo dia? Você pode comer doce todo dia? Eu posso comer doce todo dia? Não, por quê? Porque se eu comer, não vai ser saudável. Eu não vou ficar bem. Então, meu filho também. Por que eu vou deixar o meu filho, que é o meu bem mais precioso, comer uma coisa que não é saudável repetidamente? Porque é mais fácil. Porque eu não quero que ele chore. Porque eu não quero contrariar ele. E não é. É umas batalhas que precisam ser lutadas, sabe? Não tem como deixar pra lá. Não, eu vou deixar ele comer o que ele quer porque ele gosta. Esses dias teve uma mãe, uns exames todos alterados, esse menino pré-diabético. E aí ela falou pra mim assim, mas ele gosta tanto de comer doce. Mas ele gosta tanto, ele fica tão feliz quando ele come doce. Eu deixo ele comer todo dia porque ele fica feliz. Aí eu falei com ela, olha, mas ele não vai ficar feliz se ele tiver que tomar insulina todo dia. Ele não vai ficar feliz se ele tiver uma doença pro resto da vida. Porque é o que a gente tem que pensar. É claro que a gente quer a alegria dos nossos filhos, é claro que a gente quer que os nossos filhos fiquem felizes, mas a gente não vai conseguir pro resto da vida. Eles têm que entender que tem coisa que precisa ser feita. Então, assim, eles precisam alimentar direito, eles precisam dormir cedo, acordar cedo. O menino não tem hora para dormir, Henrique. Pode dormir da 11 horas, meia-noite, isso não existe. Tem hormônios, é ciência que mostra que criança tem que dormir antes das 9 horas da noite, para o crescimento, para o aprendizado. Mas eu não dou conta, porque ele não quer deitar e quer mexer no telefone. Não dá, não está na hora, não é agora. A criança precisa dormir, para ela poder aprender, para ela poder realizar as atividades no outro dia tranquila, descansada. Todas as crianças. Coitadinha. Não é coitadinha. Eu tenho que pensar numa criança forte, uma criança saudável, uma criança que esteja apta para aprender as coisas, para desenvolver bem. Como que ela vai estar assim? Se ela estiver alimentando direito, se ela estiver dormindo direito, se ela estiver tendo atividade física. Porque senão não tem mágica. Os pais querem um milagre. Então, assim, qual medicamento que eu posso dar? Qual vitamina que eu dou para a criança? Qual que é o suplemento que eu dou para ela não adoecer? E o básico não Às vezes a criança não toma nem sol, né? Não toma no sol, fica só em casa, tô pegando joguinho e comendo porcaria,
o tempo inteiro e fala assim, eu quero uma vitamina, porque eu quero um remédio para imunidade, porque a imunidade dele não é boa. B12, por exemplo. Mas aí não vai resolver, né? Porque assim, não é uma coisa que vai ser, não tem mágica. E afinal, vacina também não faz milagre se o sistema imunológico não estiver reforçado com as outras questões que você já falou, né? A vacina, ela protege, que é uma coisa que as pessoas questionam muito sobre a vacina. Eles falam assim comigo, olha, pra que vacinar? Porque assim, a vacina, ela não te proíbe de pegar a doença. Então, por exemplo, eu vacinei contra a influenza. Em março eu vacinei, meus meninos vacinaram. Se ele estiver em contato com a influenza, então ele não vai pegar a influenza? Não é isso. Se ele tiver contato com a doença, ele vai pegar. Mas ele vai desenvolver sintomas leves. Por quê? Porque o corpo dele já tem uma resposta sobre aquela doença. Então, eu faço a vacina, as pessoas vão falar, mas eu vou fazer, mas eu vou pegar mesmo assim? Vai, mas você não vai pegar de uma forma que seja grave, que tenha que internar, vai diminuir os dias de sofrimento, vai diminuir a dor, vai ser bem mais leve, porque seu corpo já vai ter resposta para aquilo. Mas é um tabu, é desafio, trabalho de formiguinha, diário, para a gente poder convencer os pais, os adultos, hoje em dia também, para fazer a vacina. Porque a vacinação, ela é coletiva, ela protege coletivamente. Como assim? Eu tomo vacina, você toma vacina, todo mundo vacinando, vai ter uma proteção coletiva. A partir do momento que metade das pessoas param de tomar, todo mundo está sujeito a ter alguma doença. Por quê? Porque tem pessoas que não podem tomar, tem pessoas que tomando, tá com o sistema imune que não protege direito. Então, assim, tendo mais gente sem vacinação, é um problema para todo mundo. Coletivamente é um problema muito grande, porque todo mundo está sujeito a ter alguma coisa. Ok, então, Bárbara, agora a gente faz nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente vai entender por que as vacinas que há tanto tempo foram bastante credíveis, ou seja, tiveram bastante credibilidade com a população e hoje em dia são tão questionadas. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Reurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Reurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. Em toda cidade, existe uma história que flui pelas ruas, pelas casas e pela vida das pessoas. Em Pará de Minas, essa história passa por algo essencial, a água que chega às torneiras e está presente em todos os momentos do dia. E depois do uso, o tratamento de esgoto entra em cena, protegendo o meio ambiente e a saúde de todos. Há 11 anos, a Águas de Pará de Minas acompanha a vida da população e hoje, 100% dos paraminenses contam com um abastecimento de água tratada e 99,5% têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro.
Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. De volta com observações que hoje falam os motivos que levam as nossas crianças a estarem mais doentes hoje em dia. Bom, Bárbara, agora a gente vai falar sobre a questão da falta de vacinação que tem se tornado uma ameaça global. Essa falta de vacinação a gente encontra não só aqui no Brasil, mas em várias partes do globo também. Em qual momento, e a gente vai falar disso porque muita gente às vezes confunde também com pandemia, mas a gente tem que frisar aqui que a pandemia, o auge dela durou entre 2020 e 2022. Passado disso, a situação começou a se normalizar, até mesmo por conta da vacinação. Então, em qual momento as pessoas se tornaram inimigas das vacinas? Começou com muitas teorias, fake news, notícias soltas na internet, que a internet ela é uma grande amiga, mas uma grande vilã também, se ela for usada de forma incorreta. Então, teve muita notícia, teve muito artigo que não era real, que soltaram sobre efeitos colaterais que não eram verdadeiros, e aí as pessoas ficaram cada vez menos, confiando menos e fazendo menos vacina, cada vez mais, desde que a internet começou a bombar mesmo, que todo mundo começou a ter acesso à internet, porque a internet ela é muito boa, mas ela também pode atrapalhar, porque tem muita notícia errada, Henrique. Agora, no seu consultório, é comum os pais chegarem ali com alguns prints de internet, ou então mensagens que foram encaminhadas falando, olha, isso aqui pode dar um efeito colateral. E a gente está vivendo também o que a gente chama de sommelier de vacinas, né? Que são aquelas pessoas que querem escolher qual que é a marca das vacinas que elas vão tomar. Ah, é da Pfizer, ah, é da AstraZeneca, ah, é da não sei o quê. Então, assim, isso na época da vacinação da Covid, né? Claro que hoje a gente tem milhares de outros laboratórios aí, brasileiros e internacionais também. Então, como que é no seu consultório, também lá na clínica, quando os pais já chegam recheados de dúvidas e convencer esse pai realmente que aquela vacina ela é necessária para o filho? A primeira coisa que eu acho é acolher, porque realmente o pai chega me falando com um medo real, ele realmente tem medo, ele não tem uma dúvida, porque ele viu uma coisa e ele acreditou naquilo. E aí, geralmente, eu chego e vejo junto as notícias, eu quero saber de onde que é que está vindo, o que está falando, se realmente são verdadeiras ou não. Então, eu sempre busco acolher, ouvir e explicar. O que está acontecendo, por que não é verdade, mostro com os estudos que eu tenho também, com as coisas que eu já aprendi, que eu estudei, o porquê que isso deveria ser feito ou não deveria ser feito, porque às vezes tem umas coisas que a gente pode, não sobre vacinas, mas, por exemplo, a gente tem muitas opções de vacina mesmo. Na clínica particular, na rede privada, a gente tem vários laboratórios mesmo. Então, se o pai tem uma escolha ou se sente mais confortável, não tem problema. O importante é vacinar. Então, assim, qual que é a principal diferença do SUS com a rede privada? São vacinas que vêm importadas todas e elas têm mais tempo de estudo. Então, o pai fala comigo assim, eu fico inseguro, eu acho melhor não fazer porque essa vacina é assim, porque essa vacina é de tal laboratório. Eu falo, tudo bem, então nós temos essa opção. Eu acho que o mais importante aí é manter a criança imunizada. Não deixar de vacinar, não deixar de oferecer uma imunidade que está aí disponível, de fácil acesso. Temos aí vários lugares que tem a vacina, ou o SUS, ou várias clínicas particulares, deixar a criança protegida, porque a vacina realmente faz muita diferença na doença. Tem uma outra questão também que a gente tem que chamar a atenção dos pais, Bárbara, a questão da falsa sensação de segurança, porque como as gerações anteriores a essa que a gente está vivendo agora, Exato, foram todos vacinados, né? Então, contra febre amarela, rubéola, sarampo, coqueluche, poliomielite, por aí vai, se deu uma falsa sensação de que essas doenças não existem mais. Porém, como se diz, o inimigo está sempre à espreita. Ele está só aguardando a guarda baixar
para poder voltar com tudo, né? É, exatamente. O pessoal não entende que isso foi pela vacinação, foi a vacinação que diminuiu essas doenças. Então, a partir do momento que as vacinas caem a cobertura, essas doenças podem voltar. E aí, o que pode acontecer? Uma epidemia de novo, uma bagunça, que tanto de gente doente, todo mundo procurando vacina, numa fase que todo mundo podia estar sendo protegido gradualmente, que hoje em dia a gente tem aí disponível as vacinas, e aí as pessoas não vacinam, e aí depois volta essas doenças que antes erradicadas não tinham. Sarampo, tinha anos que não tinha nenhum caso no país. Esse ano nós já tivemos 3 casos de sarampo em São Paulo, ano passado vários casos. Por quê? Baixa cobertura vacinal. Então, assim, não dá para brincar, não é uma coisa... E é o que eu volto a dizer, não é uma coisa que você tem que pensar só em você, você tem que pensar no coletivo. Existem pessoas que mesmo se vacinando não estarão protegidas. Tem os idosos, acamados, crianças, bebês que ainda tem que esperar um tempo para poder fazer algumas vacinas. Então, você tem que pensar no próximo também. Então, não ser tão egoísta, se proteger e proteger o coletivo, pensar no coletivo também, que é muito importante, porque a partir do momento que abaixa um pouquinho a cobertura vacinal, essas doenças estão voltando, que é o que está acontecendo. Várias doenças que não existiam mais estão voltando. Muitas pessoas falam que existe uma espécie de imunidade natural e coloca isso como se fosse uma rival da vacinação. Explique isso pra gente, o que é essa imunidade natural, se ela existe mesmo, ou se essa imunidade natural só surge por conta do processo vacinatório? Não, a imunidade natural seria ter contato com a doença para ter a imunidade. E a vacina faz o quê? Ela não deixa, ela já tem uma resposta guardada. Então, quando a gente tem o contato com aquela doença, quando a gente já é vacinado, seu sistema imunológico já tem uma resposta e ele reage rapidamente àquela doença. E qual que é a diferença com a resposta natural? A resposta natural, a criança, o adulto, o idoso tem que passar por toda a doença. Ela não tem nenhum anticorpo, não tem nenhuma resposta pronta, então a doença pode evoluir mal, pode ser muito mais grave, além de demorar mais tempo, com certeza. Então, eu vejo muito aqui agora nessas fases da gripe. Mesmo tomando a gripe, pode pegar a gripe, mas aí todo mundo que já vacinou, o vírus da bronquiolite, por exemplo, a bronquiolite no SUS, a mãe tem direito, a partir de 28 semanas, o SUS oferece a vacina para gestante. E ela protege os 6 primeiros meses contra a bronquiolite, que é uma das doenças mais perigosas do recém-nascido, que é o pavor da pediatria. E aí, o que acontece? A criança que toma a gestante que toma essas vacinas, a criança, mesmo ela desenvolvendo os quadros de bronquiolite, são quadros mais leves. Isso a gente está vendo agora, que toda criança menor de 6 meses que a mãe tomou a vacina, evolui melhor, não tem que internar, não corre risco de vida. Então, isso acontece com todas as outras vacinas, a vacina da dengue. A dengue é uma doença que arrasta a gente, que fica vários dias doente, que tem chance de causar cegueira, asma, insuficiência hepática, que são coisas que quase infarto. Quase ninguém fala sobre as complicações da dengue. Então, o que acontece? Se meu corpo tiver contato com algum dos vírus da dengue e eu não tiver a vacina, eu vou ter que responder àquele vírus. E aí eu posso causar reação inflamatória e causar todas essas complicações. Mas se eu fiz a vacina, o meu corpo tem uma resposta guardada. E a partir do momento que eu tenho contato com o vírus, eu posso até ter uma febre, um mal-estar, mas rapidamente meu corpo vai combater. Então, essa é a diferença da imunização natural e a imunização por vacina. Bom, e como lidar então com pais influenciados pelas redes sociais? Porque a gente vê muitos vídeos aí, e quando chega a época de eleição, como é 2026, aí que é danado mesmo. Aí começam, e agora com o IA, que junta para fazer mais ainda, aí que é mais ainda, aí junta e coloca ali um Drauzio Varela de mentira, aí coloca um outro médico famoso aí para poder falar e tal, e a cabeça dos pais, claro, tentando proteger os filhos, fica aquela bagunça, né? Então, como que é isso? Essa rede social hoje exacerbada? Então, o que você tem que ter? Um profissional que você confie, né? Porque o pai chega com a dúvida, eu vou ouvir, claro, eu nunca vou... Porque ele ouve aquilo, igual eu tô te falando, não é maldade, ele não tá querendo ser teimoso, com o filho, né? Ele não quer deixar o filho desprotegido, ele quer entender se realmente é seguro. E aí, com todas as atualizações, com tudo que eu tenho para oferecer, para explicar, eu explico com a maior paciência do mundo, para tentar fazê-los e explicar que é importante vacinar, que as vacinas fazem diferença. Então, eu acho que o que a gente tem para fazer contra essas fake news é um trabalho bom, é mostrar, é explicar, é mostrar que eu conheço, que eu sei do que eu estou falando. E aí os pais vão
tendo aquela confiança e vacinam seus filhos. O principal jeito que eu lido com isso é oferecendo uma informação segura mesmo. E qual o cenário, agora essa pergunta ela é muito séria e muito importante, porque é o que a gente está praticamente vendo e vivendo isso no dia a dia. Qual que é o cenário que pode chegar no nosso quadro da saúde pública, seja na saúde privada ou na saúde pública como um todo, como o SUS, se a cobertura vacinal continuar baixa? Porque o que muitas pessoas imaginam acontece igual foi na Covid. Todo mundo quer vacinar, só que os laboratórios também não dão conta de vacinar aquele tanto de gente se não tiver uma campanha, se não tiver os públicos adequados. Então, para evitar isso, vacina com antecedência, né? Exatamente. Aí o que acontece? Se a cobertura vacinal cair, hospitais lotados, aquele descontrole, volta de doenças que não tinham, que podem deixar sequelas, doenças muito graves. Então, assim, é uma exacerbação de tudo. Além de as vacinas não serem suficientes, vira aquela fila, nem todo mundo consegue, vira um desespero total atrás de vacina. E, mesmo você tomando a vacina hoje, ela demora um tempo para começar a fazer efeito. Então, assim, nós estamos vivendo aí um surto, Deus me livre de alguma doença, não adianta querer vacinar. A vacina tem que vir antes, entendeu? A vacina precisa ser feita antes, igual a vacina da gripe. Agora nós estamos no surto, mas antes ela veio lá abril, março, vacinar com antecedência, porque aí quando chega essa época que tem mais vírus circulando de várias formas, você já está protegido. Então, é claro, mesmo você fazendo vacina é importante, né? Fazer vacina mesmo nessa época agora do ano, não fez? Faça agora. Mas, quanto antes fizer, não esperar chegar esses surtos, esses superlotação de hospital, superlotação de clínicas de vacina, de tudo mais, para poder estar protegido e não deixar ninguém ter que morrer, ter que levar para óbito, ter que levar para aqueles doenças graves e sequelas de várias doenças, para poder se proteger, não. Nós tivemos recentemente aqui em Betim, Nova Serrano, Divinópolis, quadros de meningite. Meningite é muito sério. E hoje nós temos aí várias vacinas que protegem contra meningite, contra os tipos mais graves de meningite. Então, nós tivemos aqui na cidade ao lado Betim, e aí foi um surto. As mães, um monte de gente procurando para fazer. Então, vacina que pode ser feita a partir de 3 meses. Então, é muito importante você se prevenir antes de chegar. Porque, assim, ó, mesmo se você fizer a vacina, seu filho está ainda um período até a vacina começar a ter o efeito, que é em torno de 30 dias, para poder fazer efeito. Aí seu filho está tendo contato com outras crianças. E imagina o desespero que é. Os pais ficam naquele desespero, naquela afobação. Às vezes a vacina acaba, vira aquela confusão. No Mato Grosso foi alerta, no estado do Mato Grosso. E aí não tinha vacina, não chegava vacina, não tinha vacina para todo mundo. Então, assim, aquele surto mesmo, um monte de menino morrendo adulto, morrendo adolescente, morrendo criança, uma vacina que pode ser feita a partir dos 3 meses de vida. Então, é muito importante a gente se precaver, se cuidar. Prevenção é a chave. E a gente está falando aqui muito de criança, porque realmente as crianças são mais suscetíveis a essas doenças. Mas não significa que você, papai, mamãe, titio, vovô e por aí vai, não se vacine, não complete o seu esquema vacinal. As vacinas não são só na fase da infância, ela é para a vida toda. Então, porventura, uma vacina que você tomou lá na infância, por agora você tem que tomar um reforço, exatamente, não é isso? Existe reforços, então não é só na infância. É verdade que a maioria das vacinas são feitas até os 2 anos. A maioria você faz lá a primeira dose, a dose de reforço, mas quase todas também precisam de reforço na vida adulta, depois quando ficar idoso. Não é só tomei, tá lá, eu já fiz, tá tudo completo, não precisa olhar. Precisa olhar. Principalmente se você tem contato com idosos, se você tem filhos, se você tem netos, você precisa avaliar a sua carteirinha de vacinação para poder cuidar e prevenir também para os outros que não estão tomando ainda, que não podem tomar as vacinas tão cedo. E muitas pessoas nem têm mais a carteirinha, né? Então, exato, quando é assim, como que funciona? Existe um programa do governo que você consegue acessar a carteirinha digital, que aí quando tem alguma... Geralmente eles colocam os dados lá, atualizam, sabe? Eles colocam no sistema e aí você consegue achar. Agora, se você não tem, se você não sabe se tomou, aí a gente reforça algumas. Hepatite voltou com tudo, tem um monte de casos de hepatite em adultos. Por quê? Porque a vacinação caiu. Esses dias teve até A vacinação caiu e automaticamente o uso de preservativo também caiu, né? Então uma coisa vai ligando a outra, né? E aí vai aquele monte
doença que antes a gente nem ouvia falar. Então, falar, eu não preciso se preocupar, não tem mais isso. Exatamente o contrário, eu tenho que estar protegido, porque eu preciso continuar sem saber o que é isso. Não quero que as gerações saibam o que é isso, não quero ter que passar e ver ninguém que eu amo passar por isso. Então, eu preciso me vacinar. Ok, então agora a gente faz mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje te conta por que as crianças estão adoecendo mais nesta geração. Bom, Bárbara, agora a gente vai falar uma questão que muitas pessoas podem imaginar, que é o seguinte: mas hoje em dia, com as mudanças no tempo, as mudanças climáticas, as mudanças na alimentação também, mudou o perfil das doenças infantis. Mudou o perfil das doenças infantis, ou as crianças e as famílias que não estão seguindo os modelos antigamente que davam certo? Mudou, o perfil de doenças mudou. Por quê? Porque a rotina das crianças, o jeito de viver das famílias mudou. O que mudou? A alimentação, que está irregular, sem limites. Rotina, volto a falar da rotina, porque é o que mais mudou para os meninos. Então, os meninos estão ficando na tela, estão ficando sobrecarregados, muitas atividades, muito tempo na tela, muito estímulo, muita pressão em cima das crianças, competição, os meninos pequenos fazendo competição de não sei o que, competição de não sei o que. Então os meninos estão sobrecarregados. Então o perfil, além de síndrome metabólica, isso inclui obesidade, diabetes, nós temos aí cada vez mais doenças mentais na infância. Então os meninos estão ansiosos, os meninos estão com dificuldade para dormir, os meninos estão sobrecarregados, os meninos estão cometendo suicídio, Henrique. Os meninos estão ficando com depressão. E isso que eu tô falando é menino de 5, de 7 anos, que antigamente só tinha que preocupar em jogar a bolinha de gude, em fazer um gol aí na rua. Hoje não, hoje a pressão que tem acontecido na infância é alarmante, assim, é preocupante. Então isso mudou muito.
tanto por causa do jeito que as famílias têm criado as crianças e tanto por causa da infância hoje em dia. Assim, hoje as crianças estão vivendo totalmente diferente assim, do que a gente viveu, então nós temos visto uma mudança na infância, realmente, e nas doenças. Vamos falar agora de obesidade, que é um fator determinante também para baixa na imunidade. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui agora, enquanto a Bárbara falava para a gente. Olha só, no Brasil, cerca de 33% dos jovens de 0 a 19 anos estão acima do peso. Em crianças menores de 5 anos, a taxa de excesso de peso é de 14,2%. Entre 5 e 10 anos, 3 em cada 10 crianças apresentam sobrepeso ou obesidade. Então, olha só, o Brasil está posicionado no ranking de países com maior número de crianças e adolescentes com obesidade e a falta de reversão do quadro pode agravar esse cenário até 2030. Então, é isso também, né? É essa questão de não se preocupar com a atividade física, comer a toda hora, porque a criança mais ansiosa, ela come mais também. Ultraprocessados, então, são alimentos super calóricos, sem nada de vitamina, nada de fibra. É alimento que, assim, você come 3.000 calorias numa lanche. As crianças comem, né? E falta de atividade, falta de vida ativa. Não tem jeito. Todo mundo que tem uma vida que excede nas calorias, que come errado, que não faz atividade física, fica doente. A obesidade é uma doença. E hoje em dia, cada vez mais novos as crianças estão ficando com esses problemas. É realmente alarmante. E detalhe, Bárbara, quando é que... Agora vamos falar de telas, porque é outro problema também que as crianças estão enfrentando, e os pais também, consequentemente. Quando que a tela, e a gente já até falou sobre esse assunto em outros programas que a gente já fez ao longo dos últimos anos, quando que a tela começa a representar um risco não só para o cognitivo da criança, mas também para a saúde física e mental dela? Então, na verdade, a tela, desde o início, para mim, é um problema, porque cognitiva, a criança fica mais nervosa, mais ansiosa, mas além disso a criança fica parada, sem se movimentar, porque ela tem tudo pronto ali, ela tem tudo entregue, né? Ela não precisa pensar, ela não precisa se movimentar, ela fica parada, fixada, vendo aquilo ali. Então, atrapalha o motor, tanto cognitivo. Então, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo. Os meninos querem brincar, eles querem ficar vendo televisão, querem ficar jogando. Então, para mim, desde o primeiro dia de vida, porque tem menino de 3 meses, 4 meses, que a mãe coloca na tela todo dia. O menino de 3 meses precisa de tanto estímulo? Não, dá para colocar aí no tapetinho, dá para colocar um brinquedinho, mas não, a tela deixa a criança hipnotizada, a criança mais quietinha, e aí isso já tem cada vez mais cedo. As crianças têm tido contato com a tela e desde sempre é muito prejudicial. A infância hoje, Bárbara, isso eu te pergunto porque no dia a dia você com certeza vai ter essa resposta pra gente. A infância hoje para a criança está mais pesada do que, como diz, na nossa época? Porque a nossa preocupação na infância era o quê? Chegar da escola, fazer deveres, né, comer alguma coisa e cama. Ou então brincar na rua também, né, e por aí vai. Mas a infância hoje ela está mais pesada. Por que eu pergunto isso? Porque hoje os pais levam o filho no inglês, no esporte, no pilates, no tênis, enfim, no beach tênis, para cavalgar, enfim. Mas é tanta atividade que a criança parece, às vezes, até um executivo de empresa do que propriamente uma criança. A criança não tem tempo, eu vejo isso muito, muito. A criança tem aquele monte de atividade todo dia e a criança mesmo não tem tempo para ser criança. Ela fica só sobrecarregada e é, assim, muita pressão, que é que o menino seja o melhor da sala, o menino seja o melhor jogador, o menino seja a bailarina perfeita. E isso tem sido cada vez mais frequente no consultório. A criança não tem, porque isso faz parte da saúde, isso faz parte de uma rotina saudável. O quê? Ser criança, ter tempo com os pais, ter tempo com os irmãos, ter tempo para brincar, ter tempo para fazer alguma coisa que ela queira, não que ela seja obrigada a fazer. Então, assim, não estou falando para deixar os meninos na televisão, também, né? Fazer o que ele quer. Não, é importante ter atividade física, é importante aprender outras línguas, é importante muitas coisas. Só que não dá para fechar a agenda do menino a semana toda com um monte de atividade o tempo todo. Isso sobrecarrega e faz mal para a saúde mental das crianças. Então, assim, as crianças cada vez mais cedo têm tido pressões, compromissos demais que não deixam elas serem crianças. Isso atrapalha muito, muito. Voltando à questão da obesidade, que a gente não complementou nisso, eu quero complementar antes da gente ir para o intervalo. Hoje, quais são os hábitos alimentares
que uma criança deve ter. E uma questão que eu acho que a gente deve citar aqui, que muita gente não fala, é a questão da hidratação. Criança hoje praticamente não bebe água. Exatamente. Né? Então, Não. como que deve ser uma alimentação saudável para a criança? Como que é uma alimentação variada de quê? Verduras, frutas, carnes, arroz, feijão. É um almoço colorido. Eu sempre brinco com os meninos que eu acompanho, as crianças, adolescentes, que o prato tem que ter pelo menos 5 cores, tem que ser um prato colorido. E é 5 cores saudáveis. Ah, mas eu não gosto de verdura. Tudo bem, mas seu corpo precisa de verdura. Você tem que comer pelo menos um pouquinho. Ah, mas eu não quero nenhuma verdura. Não é possível. Nós temos um monte de verdura disponível. Então, assim, eu falo que tem que descascar mais e desembrulhar menos. Quanto menos, mais natural for, menos conservante, menos processados, melhor. Então, a criança tem que ter contato com fruta, carne, ovos, pães, coisas que sejam saudáveis e variadas. Não adianta também, tá na moda também deixar os meninos comer bicho e planta. Igual tá com o adulto também. O menino precisa comer carboidrato. Não é para ele comer só bolacha recheada, não é só para ele comer só pão o dia inteiro. Claro que não, nem nós não podemos comer. Mas o menino precisa comer variedade, ele precisa comer verdura, ele precisa comer fruta, ele precisa comer pães, feijão, tudo precisa ser variado. A base da alimentação é legumes e verduras, proteínas, muito importante. Aí os meninos, ele não gosta de comer. Outra coisa que é um erro muito comum, o pai tá lá fazendo a introdução, aí fala assim, até 2 anos ele comeu bonitinho. Depois de 2 anos, não quis comer mais. Porque o que acontece? Com 2 anos, os meninos começam a ter uma fase de rebeldia. E aí o pai vai e falha, Henrique, na fase de assim, ele não quis comer o feijão, não vou colocar o feijão no prato. Ele não quis comer o tomate, não vou colocar o tomate. Aí fica aqueles meninos que chegam com 10, 15 anos, come só arroz com carne, come só feijão, come só macarrão, porque o pai não incentivou, ele não mostrou, né? A importância. Porque ele negou uma vez, eu não vou dar mais. Eu fui dar ele brócolis e ele falou que não gosta. E menino tem disso. Os meninos, as crianças, eles têm fases. Então eles começam a falar assim, eu gosto muito de brócolis. Aí come brócolis. Aí depois fala, não quero mais brócolis. Aí depois passa um tempo, você tem que oferecer de novo, porque eles vão aceitar. Só que o pai erra aí, a mãe, por falta de orientação, por falta de ter um profissional que ajude. Porque aí ele fala assim, ele não deixa nem colocar no prato. Ele só come arroz. Por quê? Porque lá atrás a criança foi tentar comer, a criança falou que não queria, negou a primeira vez e o pai falou, não vou dar mais. Então é o que eu falo, que é a briga que eles não compraram. Né? Às vezes ela não queria nem era o alimento, porque às vezes o tempero não estava gostoso, tava mole demais, tava mais cozido, tava muito duro. Não queria no dia, mas aí não repetiu, porque falou, não, ele negou uma vez. Então isso eu acho que é uma coisa que vale orientar e que falta orientação, porque os pais não sabem disso. E esse negócio de não querer desafiar o filho, não querer fazer que eles aceitem, né? Não é desafiar, é negar, não negar para o filho uma coisa. Então, eles não querem que coloque o feijão. Tudo bem se você não quiser comer o feijão hoje, mas a mamãe vai colocar aqui, porque hoje é o que a gente tem aqui, arroz, feijão, cenoura, tomate, brócolis, carne. Se você não quiser alguma coisa, pode deixar no pratinho. Isso eu tô falando para criança pequena, né? Criança maior tem que comer, tem que comer, tem que comer. Mas criança pequenininha, não, a mamãe vai colocar. Se você não quiser, se você quiser experimentar, você experimenta. Se você não quiser, você deixa aí, que tá tudo bem. Porque a gente precisa ensinar os meninos, porque uma hora ele vai ter curiosidade de provar aquilo ali, uma hora ele vai querer experimentar, ele vai ver que a gente tá comendo e que ele também pode comer. Pode ser que demore. Tem menino que só quando chega na adolescência, que começa a ficar vaidoso, que começa a voltar a comer, sabe? Porque graças a Deus hoje nós estamos numa fase de adolescentes saudáveis, né? Adolescentes que se alimentam muito bem. Né? Essa é a nova moda que eu acho ótimo. Antigamente era o quê? Cigarro, bebida, né? Hoje em dia... Academia. Academia, vida saudável e tudo. Mas assim, a gente pode mudar isso ainda na infância. Como? Sendo exemplo e tendo persistência. Porque realmente tem dia que não é fácil. Mas precisa. Mas, Bárbara, uma questão que a gente vai falar aqui agora, que muitos pais têm confundido, e eu falo isso porque eu fui professor durante muito tempo, e eu esbarrava com isso várias vezes dentro da sala de aula e também na convivência com os pais. Em qual ponto a parentalidade positiva está sendo confundida com a permissividade? O que quer dizer isso? Até que ponto aquela parentalidade, ou seja, não repetir os mesmos traumas que os pais tiveram na infância, se tornam permissividade, ou seja, tudo pode para a criança de hoje em dia. E aí a gente esbarra na falta de não. Olha, você vai comer porque você precisa. Antigamente não tinha outra escolha. O pai olhava pra gente e a gente já sabia o que era pra fazer. Hoje em dia, não, mas muitos pais imaginam, eu não vou tratar o meu filho com aquela mesma rigidez que o meu pai me tratou. E aí, como que fica isso? Foi um exemplo que eu acabei de falar. Eu não acho que eu não sou a favor de
colocar o menino para comer, obrigar bater e no tal. menino para comer, isso aí causa traumas. Hoje em dia a gente tem vários adultos que passam em problemas de bulimia, de obesidade, de compulsão alimentar por causa disso. Não concordo também. Mas o que não dá é para permitir que a criança tome as rédeas e as decisões. Uma criança não tem noção do que ela precisa comer para ser saudável. O adulto responsável por ela que precisa saber. Ele tem que entender que a criança não pode comer bala todo dia. A criança vai querer comer, mas você pode deixar? Não. Por quê? Porque eu sou uma pessoa ruim? Não, porque eu não quero meu filho doente. Eu vou querer que ele fique doente, que ele tenha uma diabetes, que é o que às vezes eu falo, olha, é isso que pode acontecer? É isso que pode acontecer se seu filho continuar comendo assim. Então, a gente está fazendo isso não é porque a gente não quer que ele fique feliz comendo doce. É porque a gente quer que ele seja saudável. Como que a gente faz? A gente tem que estimular, a gente tem que orientar, a gente tem que impor. Olha, tá na hora de almoçar. Ah, mas eu quero comer bolacha. Mas não vai comer bolacha. Agora é o almoço. Então, a gente não é deixar fazer o que quer. Porque não pode, porque nós temos que ter essa responsabilidade como os pais de colocar limite, de estimular, de explicar, de orientar o caminho. Não é deixar fazer o que quer. Não é ser brigar, colocar comida goela abaixo, fazer o menino bater, colocar de castigo, isso aí não adianta, porque vai ser pior, a criança vai tomar uma aversão com a comida, não é isso. Não vou tirar do seu pratinho, vai ficar aqui. Se você não quiser comer, tudo bem, mas a mamãe vai colocar porque é o que tem para comer aqui hoje, todo mundo tem isso aqui, todo mundo comendo. Se você quiser experimentar, você experimenta. Não vai colocar no prato, senão ele não come. Ah, não vou fazer isso. Parece não. que tem medo da criança. Exatamente. Né? Lá em casa eu não faço batatinha, porque ele não gosta do cheiro. Eu não gosto, faço batata barola em casa. Meu menino, se ele tiver o cheiro, ele não come nada. Gente, tem mais gente dentro da casa. Como que você vai ensinar uma criança que todo mundo dentro da casa não vai comer porque ele não gosta do cheiro? Isso pra mim é uma coisa que não tem jeito. Ele não gosta do cheiro? Ele não gosta de comer? Beleza, ele não precisa comer. Mas aí você vai deixar de fazer. As crianças estão aprendendo que elas são mais importantes que tudo, que todos, que elas podem fazer tudo a qualquer momento. E isso é uma coisa que está erradíssima. Porque vai chegar... Vão ser adolescentes, vão ser adultos, não é todo mundo que vai fazer tudo para eles, porque ninguém faz nada para ninguém o tempo todo. E aí o mundo vai ser muito mais difícil, mais dolorido para ensinar, vai ser muito mais sofrido, né? Muito mais cruel. Então os pais têm que se atentarem a isso também. Então tem que fazer os meninos... Tem que tomar vacina? Tem que tomar vacina. Vai doer? Vai um pouquinho, vai incomodar, mas é pro bem dele. Tem que tomar banho? Tem que tomar banho. O menino chegou com futebol, tá fedorento, tá suado, tá com o pé sujo, tá com chulé. Ah, mas ele não quer tomar banho. E vai deitar sujo na cama. Vai deitar na cama sujo, vai ficar cheio de fungo a cama. Não, o menino tem que tomar banho, tem que tomar banho. Ah, não quero, tá frio. Ok, toma um banho rápido, mas tem que tomar. Não precisa ficar enrolando. Lava e sai. Ah, mas eu não vou colocar ele para dormir porque ele dá muita birra. Mas ele precisa dormir, os meninos precisam dormir. Então isso é uma coisa que tem sido um desafio. Conseguir dosar, falo isso que eu vivo lá em casa também, no dia a dia. Mas não tem jeito, tem coisa que não tem conversa. O pai que é responsável, a mãe que é responsável, precisa ter as rédeas, precisa mostrar o caminho para os meninos. Porque se Deus me livre, é uma coisa que eu falo também dentro de consultório, é que se o menino comer errado, desenvolver uma doença, a culpa não é do menino, a culpa é do responsável. Uhum. Claro que ninguém quer, mas se o menino está comendo descontroladamente, teve alguma doença, gente, quem que estava cuidando? Então isso não tem jeito, os pais vão ter que carregar essa culpa depois. Então isso é uma coisa muito mais pesada de carregar do que falar para ele comer uma verdurinha de vez em quando. Parece óbvio que a gente está falando, mas a gente precisa falar disso porque afinal, limites é o que está faltando, né? Bom, e agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta, até a parte final do nosso programa. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você.
A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. De volta com observações que hoje te conta por que as crianças desta geração estão adoecendo mais. E estão adoecendo mais porque, claro, não são vacinadas e não têm todos os cuidados aí. Mas em relação à vacinação, aqui na cidade de Itaúna tem uma solução, que é a Clínica Saúde Livre, da qual a Bárbara ela é responsável, né, junto com o esposo dela. E aí a gente tem aqui na cidade, de forma acessível, não só Itaúna, mas toda a região centro-oeste tem de forma acessível aqui na cidade acesso a diversas vacinas mais que importantes para o calendário vacinal, não é isso, Bárbara? Então, comenta pra gente como que tem sido também a Saúde Livre, chegou aí, né? Já tem 7 meses já aqui em Itaúna, e como tem sido? A Saúde Livre, ela tem um foco muito importante em imunizar, que é a prevenção, obviamente, e humanizar esse momento. Não só para criança, tem adulto que fica adiando as vacinas aí, porque tem medo, porque acha que vai doer, porque tem um maior tabu quanto a vacina. E nós temos métodos e técnicas para amenizar a dor, para distrair tanto a criança quanto o adulto, que tem vezes que precisa também, o idoso que já está acamado, que já está sofrendo, que já está sentindo muita dor. Então nós temos métodos que aliviam, para ser menos traumático essas vacinas. As vacinas que nós temos lá para oferecer são todas as vacinas de 0 a 100 anos, para todas as idades. Eu acho que agora, nessa época do ano, as mais importantes que a gente tem que destacar é a da bronquiolite, que já está disponível lá para bebezinhos, da gestante, da bronquiolite para idoso, que é muito importante, que é pouco conhecido e divulgado, porque pacientes acima de 60 anos podem ter. Então é uma vacina importante que nós temos na clínica. A Pneumo 20, que inclusive agora entrou no SUS, é uma coisa importante para falar aqui no programa. O SUS oferece algumas doses da Pneumo 20 e nós temos essa vacina já, que já está no mercado há muito tempo, que é uma vacina muito importante para prevenir doenças pulmonares, meningite, otite, encefalite. Então, eu vejo muito adulto que fala assim para mim, eu vejo isso lá na Saúde Livre. Eu tenho infecções de vias aéreas de repetição, eu fico gripado direto, eu tenho sinusite direto, eu tenho que tomar antibiótico. Nós temos uma vacina aí potente que protege contra esses casos, que diminui as infecções, diminui os antibióticos que as pessoas tomam, adulto, criança, idoso. E também uma que eu quero falar que é a da influenza, que nós também, que está muitos casos, e a vacina está disponível na Saúde Livre. Bom, e vale ressaltar que elas estão disponíveis e qualquer pessoa pode ter acesso, né? Então, como que funciona aí a questão de horário de atendimento? Como que é a equipe hoje que está montada, né? Nós temos o endereço também para que a população possa comparecer. Nós temos uma equipe treinada. Nossa equipe é maravilhosa, não é porque é minha, mas a gente tem uma equipe que é treinada, que é especializada em imunização. E aí, nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 8 às 6 da tarde. E aos sábados, de 15 em 15 dias, nós estamos abrindo sábado de manhã, porque tem gente que prefere ir, até para não faltar de serviço. Então, nós temos esse horário que é até às 6, que é um horário extra. E além disso, sábado, que
muita gente, principalmente os adultos, preferem, ou até pais que querem ficar com a criança, que se tiver alguma reação, se tiver alguma coisa, preferem o horário de sábado, então nós temos também disponível. E o endereço é bem fácil, aqui em Itaúna, é perto do antigo Mercadão, é Rua Doutor José Gonçalves, 644, no centro. Fácil de estacionar, tem estacionamento perto, não tem dificuldade, é uma clínica, tem a placa lá, bem... E precisa agendar horário para poder vacinar? Agendar, como que é? Idealmente tem que agendar, porque aí a gente consegue ter um controle para poder atender, para poder explicar. Nós temos um diferencial muito grande, eu gosto, isso é treino, isso é uma coisa que a gente tem na nossa equipe, que é parar, explicar a vacina, mostrar para a pessoa qual que é a vacina, mostrar a data de validade, Henrique. Então, a mãe chega, o adulto chega, a gente mostra, a gente explica o que aquela vacina pode ter de efeito colateral, leves geralmente, que se pode ter, se não pode ter, o que pode fazer, além do contato comigo, que tem também no pré e no pós-vacina, então qualquer reação a gente consegue conduzir, eu consigo acompanhar, que quase não tem, graças a Deus, as vacinas são muito seguras, são vacinas que estão no mercado aí há muito tempo, nós só temos as vacinas, todas as vacinas são internacionais, são todas vacinas que estão há anos no mercado, então de vacinas de qualidade nós temos as melhores, e é só essas que a gente tem lá na clínica. Então vai lá nos conhecer, vai lá fazer uma visita, que serão bem-vindos. Todas as pessoas de todas as idades, não só crianças. Vale ressaltar também que quem quiser também conhecer, então tirar dúvidas, pode ir lá também, né? Às vezes está tendo algum efeito colateral de uma vacina que tomou na rede pública, pode ir lá mandar. também, né? Se quiser saber só como que está o cartão, tirar dúvida de como está o cartão para a gente fazer essa avaliação do cartão, é só mandar mensagem no WhatsApp que nós conseguimos tirar todas as dúvidas, ver quanta dose. Eu olhei no SUS, falaram que era assim, eu olhei em tal clínica, falaram que é assim mesmo. Nós estamos aí para auxiliar. Aquela empresa que também quer vacinar os seus colaboradores, vocês têm o serviço também de vacinação em loco? Como que funciona? Temos a vacinação extramuro dentro das empresas, a empresa entra em contato conosco, a gente mostra, geralmente as vacinas mais feitas em empresas que nós temos é a dengue e a da gripe, e aí a gente tem um aparelho para isso, para poder fazer essa vacina, essa extramuro com toda a segurança. É como se fosse uma câmera fria, igual aquela que fica, só que ele é portátil e aí nós conseguimos levar para qualquer lugar, ele consegue ligar na tomada. Para quem não entende, é como se fosse um cooler que você leva para praia, que aí só que tem vacina, o negócio é elétrico. E mantém assim, ó, do jeitinho, no grau que precisa, sem ter nenhum mantendo perigo. Toda a biossegurança ali que é necessária, né? Totalmente seguro, assim, a gente peca, inclusive, na segurança, porque é uma coisa que tem que ter segurança, tem que ter muita confiabilidade, nós exigimos, nós temos um padrão aí bom para seguir, e a gente tem todos os aparelhos e toda a segurança para fazer vacina em empresa, que é uma coisa que a gente gosta também, porque é muito bom para o funcionário, muito bom para o empresário, porque todo mundo fica... E conscientizar o empresário, né, Bárbara? Porque o que acontece? A gente sabe que grande parte do número de atestados que são tirados na rede pública e privada são de afastamentos, principalmente por dengue e pela gripe, né? Principalmente nessa época agora de frio, influenza, né? Rinites, sinusite. Então as pessoas acabam ficando realmente ali doentes, não estão afastando porque querem. Então, se elas já estiverem imunizadas, elas não vão perder o dia de trabalho e o empresário também não vai ter o fluxo, né, da sua empresa prejudicado. Exatamente. A vacina ela é importante para o funcionário ver que a empresa realmente preocupa, porque o funcionário ficar doente não é vantajoso para nenhum dos dois. E aí, nós temos inclusive vacina da dengue, que a gente faz 2 doses, e aí depois não é anual mais igual a da que nós fazemos, que muitas empresas procuram para poder fazer nos funcionários, porque a dengue aí dá muitos dias de atestada, a pessoa fica mal, sem contar as sequelas que pode acontecer, e aí você faz as 2 doses e aí você não tem que fazer mais, não é igual a gripe que é anual, que tem campanhas. Então assim, a gente tem tido muita procura e a gente faz esse trabalho também. Que bom, então. Bom, Bárbara, o nosso tempo está acabando. Qual é, então, a sua mensagem final aí para o público que está assistindo, sobretudo que tem dúvidas ou então receio com a vacinação? Então, a vacina, ela é muito importante para a saúde das crianças, do tripé que eu disse, é importante, não tem como a gente ter focar na alimentação e não focar na rotina, esquecer da vacinação. Nós aqui do Saúde Livre, nós estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida, qualquer tabu, qualquer medo que tenha, entre em contato conosco. Nós estamos aí para oferecer um serviço de qualidade, humanizado e acolhedor, sem ter vergonha, sem ter
Pode perguntar, qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a gente, nós vamos oferecer essas informações seguras para a gente ter uma população saudável e protegida. E aquela pessoa que quiser se consultar com a doutora Bárbara, onde que acha ela aqui em Itaúna? Na Saúde Livre. Quem quer se consultar comigo aqui em Itaúna, eu atendo lá na Saúde Livre, lá na clínica mesmo, nosso Instagram, meu perfil tá junto. Quem quiser seguir, tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Tá certo, então, Bárbara. Muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigada a você. Eu agradeço a oportunidade de divulgar informações tão importantes. Sou eu que agradeço e agradeço a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você também pode mandar a sua sugestão via WhatsApp 37999933060. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação também por esse número e veja quais os planos se encaixam melhor no seu negócio. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações, @henriquesilva.jornalista e também @hora37.hs, que é o nosso portal de notícias, onde você vai ficar por dentro aí de tudo que acontece aqui no Centro-Oeste, em Minas, no Brasil e, claro, no mundo. E você que está aí no seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegarem programas novos, você será sempre avisado. Semana que vem, tô de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!